divino. A criação do homem do barro, um estudo histórico crítico, o barro na mitologia hebraica e a comparação com outras culturas. No âmbito da tradição hebraica, o mito da criação do homem com barro alcançou uma das suas mais conhecidas expressões no Gênesis. Adão, o primeiro homem, é moldado diretamente pela mão de Deus, que o forma do pó da terra. Mais amplo, em termos de agricultura quanto de criação divina. Esse pó, ou barro, é animado pelo sopro de vida divino, conferindo a Adão a essência que o torna um ser vivo. A tradição judaico-cristã reconhece esse ato como uma intervenção direta de um Criador transcendental e todo-poderoso, responsável por toda a criação. Contudo, quando olhamos para os paralelos entre os mitos da Mesopotâmia e do Egito, é evidente que a Bíblia hebraica se insere em um contexto cultural muito com o Criador e a redenção futura. É uma evolução de pensamento que reflete a evolução teológica do povo hebreu ao longo dos séculos. Integra a ordem cósmica pré-estabelecida. Na tradição hebraica, Adão e Eva são colocados em um jardim de abundância, o Éden, e recebem uma escolha: obedecer ou desobedecer a Deus. Essa escolha, simbolizada pela árvore do conhecimento, acaba por marcar a queda e o início da jornada da humanidade. Imagine por um momento voltar no tempo para um período muito antes de a Bíblia sequer ser pensada. Pense em um mundo onde as primeiras civilizações tentavam explicar as origens do ser humano, onde a argila, o barro, não era apenas um material, mas a essência da vida. Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando falamos em homens sendo moldados do barro? Se sua resposta for, a argila representa a maleabilidade, a fragilidade da vida, mas também a capacidade de moldar e dar forma à criação. Ele é maleável, adaptável, e ao mesmo tempo, quando endurecido, torna-se resistente. Para culturas que dependiam da agricultura e da terra fértil, como as civilizações da Mesopotâmia e Egito, o barro era um símbolo claro de fertilidade, crescimento e potencial. Ele conectava o homem à terra, às estações e ao ciclo da vida e morte. Assim, a ideia de que o homem foi moldado a partir do barro pode ser questões que ainda são objeto de intenso debate acadêmico. A teoria das influências culturais é amplamente aceita por muitos estudiosos. Eles acreditam que as tradições hebraicas podem ter sido influenciadas pelos mitos mesopotâmicos e egípcios, devido ao contato prolongado entre esses povos ao longo da história, mas ao mesmo tempo centralizado no poder absoluto de Yahweh. Quando olhamos para a criação do homem no Gênesis, notamos semelhanças claras com os mitos das culturas antigas que o precederam. O homem, Adão, é moldado do pó da terra, assim como nos mitos mesopotâmicos e egípcios. No entanto, a narrativa bíblica dá um novo significado à ideia de criação. A figura de um único Deus, em vez de um panteão, personaliza o ato de criação, tornando mais íntimo, como descrições literais dos eventos, mas como reflexões culturais e religiosas sobre a condição humana e sua relação com o divino. O barro, neste sentido, simboliza a fragilidade e a dependência da humanidade em relação ao divino, independentemente da cultura de origem. Na Mesopotâmia, o barro era um reflexo da condição servil do homem em relação aos deuses, um recurso utilizado para a criação de um ser cuja existência era destinada ao trabalho. No Egito, o barro adquiria um simbolismo ainda mais elevado, refletindo o poder criador e espiritual dos deuses. Para os egípcios, a criação não era apenas física, mas também espiritual. Mitos mais antigos sobre a criação do homem a partir do barro. Um dos mais famosos é o mito de Enki e Ninmah, encontrado em tábuas cuneiformes datadas de aproximadamente 2000 a.C. Nesse relato, Enki, o deus da água doce e sabedoria, e Ninmah, a deusa da terra,
criam seres humanos a partir de argila para aliviar os deuses menores de seus trabalhos pesados. Existiam lendas que viam a criação do homem como um processo artesanal, em que os deuses literalmente moldavam a humanidade, da mesma forma que um oleiro molda o barro. A ideia de que a humanidade veio da Terra reforça a nossa fragilidade e também a nossa relação íntima com a natureza. Esses mitos são essencialmente reflexos de uma sociedade que via o trabalho físico, a arte de moldar, como uma... Na tradição mesopotâmica, os humanos são criados para aliviar o fardo dos deuses, ou seja, são servos dos seres divinos. No Egito, a criação humana tem uma função cosmológica relacionada à manutenção da ordem, Ma'at, e à perpetuação do ciclo natural da vida, que inclui o papel do faraó como intermediário entre o divino e o humano. A história bíblica de Adão, você não está errado. Mas o que muitos desconhecem é que essa narrativa é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais antigo e vasto. Civilizações há milênios já falavam de deuses criando a humanidade a partir do barro. Hoje, embarcaremos numa jornada para desvendar esses mitos e entender o que eles significam. Mas por que o barro? E por que tantas culturas ao redor? Necessidades teológicas e culturais. A escolha do barro, o elemento fundamental, pode estar associada à natureza tangível e maleável da substância, que permite tanto a formação como a destruição do corpo humano. Isso difere dos mitos anteriores, em que os deuses moldavam cada ser de forma separada e muitas vezes com propósitos específicos, como servir aos deuses ou remediar erros divinos da humanidade. Do mundo, compartilham essa metáfora criacional. Prepare-se, pois a história que estamos prestes a explorar vai muito além do que aprendemos na escola ou na igreja. Vamos mergulhar profundamente em mitos, lendas e história crítica para analisar o nascimento da humanidade segundo essas culturas antigas. Fique conosco até o fim desta jornada fascinante. Gnum moldava não apenas corpos, mas também as almas, enfatizando a ideia de que o homem era uma criação completa, integrada ao divino em todos os níveis. Sobre a Terra, refletindo uma visão teológica em que a humanidade tem uma responsabilidade ativa, mas com consequências morais e espirituais profundas. A figura de Adão como guardião do jardim sugere que o papel humano é muito mais do que simples servidão. Há uma dimensão ética e relacional com o Criador, vista como uma metáfora para a dependência do homem da terra e do seu ambiente natural.